Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre instrumentos musicais de sopro e corda. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, no que vamos ver nessa aula, né? Sobre instrumentos musicais de sopro e corda. Estão preparados? Estão com a corda toda? Então vamos lá! Então, o objetivo, conhecer e analisar os instrumentos de sopro e corda, seus contextos e características. Então, a gente vai apreciar também alguns instrumentos de sopro e corda, né? Vocês vão ver as imagens deles. Você já ouviu falar, né, no Flautista de Hamelin? Esse é um conto alemão em que um flautista acaba com a infestação de ratos de uma cidade utilizando a música de flauta, né? Então, olha só. Então, através da flauta, ele vai acabando com essa infestação de rato. Depois, no desenrolar ali, né, ele não é pago pelo serviço, vai encantar as crianças. Então, várias coisas acontecem, vale a pena vocês pesquisarem, né? Mas o instrumento ali de sopro presente nessa história, vale a pena vocês conferirem. E você sabe que a flauta é um instrumento de sopro? Você sabia disso? É um instrumento de sopro, a gente sopra, né? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre esses instrumentos. Apesar de percussão, né, com o corpo realizada pelo homem primitivo já era ser pensada como música, a construção de objetos capazes de emitir sons foi um marco para a história musical. E o primeiro deles foi feito com ossos, né, foi a flauta, ou seja, um instrumento de sopro. Isso comprovado através de escavações, né? Então lá na arte primitiva a gente já encontrou uma flauta, né? Então uma flauta feita com ossos. Então foi o primeiro instrumento musical. Então o instrumento de sopro é um instrumento muito antigo, né? A gente também sabe que através do corpo a gente consegue sons e a flauta também. Por quê? Porque o homem primitivo ele queria imitar, né, o som dos passarinhos. E aí foi construir esse instrumento musical, a flauta. Então, antigamente os instrumentos de sopro eram feitos de chifres e ossos de animais, de bambus e, claro, de madeira, né? Então, um exemplo aqui do ladinho, né? Ao longo do tempo, os metais ganharam importância na fabricação desses instrumentos e até o plástico é atualmente muito usado em sua construção, né? Então, tem muitos instrumentos de materiais diferentes, né? Então, olha só, madeira, né, alumínio ali, o plástico sendo utilizados para construir essas flautas também, esses instrumentos de sopro. Então, atividade. Agora é com vocês. Vocês vão pensar um pouquinho, né? Então, você já ouviu um som do instrumento de sopro? E aí? Ouviu? Qual foi esse instrumento, né? Indique um estilo musical que utiliza instrumento de sopro. Ai, professora, não sei, agora você me pegou. Então, pensa um pouquinho, né? Pensa, tenta lembrar de músicas que você já ouviu, né? De gêneros musicais que pode ter esse instrumento de sopro, né? Que pode ter ali a flauta presente, tá bom? Então, pensa um pouquinho, daqui a pouco a Prof. Rutineia volta, tá de volta aqui com vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Vamos nessa!
E aí, conseguiram lembrar de uma música, de um gênero musical que tenha esse instrumento? Não? Sim? Ah, muito bem. Quem não lembrou, então a professora vai trazer uma dica aqui, uma sugestão de resposta para vocês pesquisarem depois também, para vocês ouvirem esse estilo musical e escutarem, apreciarem esse som também da flauta, tá bom? Então vamos lá, qual seria? Tandandandam, né? Então olha só, o choro. O choro é um estilo musical que utiliza instrumentos de sopro, como a flauta e o clarinete, entre outros instrumentos, né? Surgiu no Brasil no século XIX e faz parte da música popular brasileira, né? Então o choro, ele é todo com instrumentos musicais e os instrumentos de sopro tá ali presente nesse estilo. Vale muito a pena, né? É um estilo musical bem poético, que você escuta assim e você sente aquela energia muito boa, muito bonita, né? Então, vão pesquisar lá, pesquisa esse som, o que é um choro, né, na música. Então, vale a pena, tá bom? E como funcionam os instrumentos de sopro? E aí, vocês já pararam para pensar? Como que funciona um instrumento de sopro, né? Então, um instrumento de sopro funciona pela vibração de uma coluna de ar. Em alguns dos instrumentos, essa coluna é contida em um ou mais tubos que servem para definir a altura do som e também para amplificá-lo, né? Então, o instrumento de sopro, ele vai partir do som, né, do sopro do artista, do instrumentista, para o instrumento. E esse ar vai passar no instrumento, né, repercutir ali dentro para sair o som, né? Então, a maioria dos instrumentos de sopro possui buracos ou chaves que, ao serem tapados ou apertados pelos dedos dos instrumentistas, o que acontece? Modificam um espaço por onde o ar passa, produzindo diferentes notas musicais, né? Então a gente vai tocar ali a flauta, vai soprando e mudando aqui, né? Tampando um buraquinho, o outro, e vai alterando esses sons. Os sons vão saindo de uma forma diferente, né? Mudando as notas musicais. Ó, agora aqui tá bem fácil para vocês compreenderem isso, né? Tem a imagem que facilita bastante, né? Então, ó, a flauta, aqui é um exemplo de flauta. Então tem a entrada do ar que passa por aqui, tem o orifício, né? O buraquinho para passagem do ar que vai se propagar aqui dentro desse tubo e sair, né? O som musical ali do lado de fora, tá bom? Então o ar entra. Tem os buraquinhos que, conforme a gente tampa ou não, vai propagar ali o ar ali dentro e sair esse som com diferentes notas musicais. Então, o mecanismo, né? O som é gerado pela vibração. Então, aqui falando do instrumento de corda, né? Instrumento, vibração, fluxo de ar, né? Então, fluxo se origina na boca do instrumentista. Opa, a professora aqui se perdeu, calma, vamos voltar, né? Então, ainda falando do instrumento de sopro, tá? Então, o som é gerado pela vibração de um fluxo de ar. Então, soprei aqui, né? O som vai se propagar ali dentro e vibrar, né? Então, o fluxo se origina o quê? Na boca do instrumentista, quando ele faz o ar e vai para fora ali dentro, entra no instrumento e sai para fora, né? Então, quanto maior o tubo, mais grave é a afinação. Então, um instrumento mais grave, então, vamos mostrar aqui, por exemplo, uma diferença aqui, né, vocal. Então, o ar sai mais grave, né, mais composto, né? Então, se o instrumento for maior, o som é mais grave, mais forte, tá bom? Então, aqui, exemplos de instrumentos de sopro, né? Então, flauta de pan, o saxofone, o trompete, né? Então, instrumentos que o instrumentista vai soltar o ar aqui dentro do instrumento, o ar se propaga e sai como nota ali musical, tá bom? Lembrando que conforme aperta ali o instrumento também vai mudar, né? Fechando ali os orifícios vai mudar também essa nota musical. Outros exemplos, né? A flauta doce, que essa é bem comum, né? Quem já viu aí uma flauta doce, né? Quem já tocou uma flauta doce? O fagote e o aboé, né? Então, outros instrumentos de sopro. Curiosidade, você já ouviu falar dos encantadores de cobra, né? Então, são pessoas que tocam, né, a flauta, hipnotizando as serpentes. Mas como que eles conseguem isso? Olha só, né? Eles não hipnotizam através do som da flauta, né? Na verdade, olha que coisa mais maluca. Eles colocam ali a urina, né? O xixi do rato. E esse cheiro vai fazer com que a flauta, né, a serpente se movimente conforme a flauta é tocada, né? Então, ó, as serpentes são praticamente surdas. O que atrai é o movimento da flauta, né? Ou a urina do rato colocada ali na ponta. Então, balança a flauta e o cheiro ali dessa urina vai fazer com que a serpente se movimente.
Os instrumentos de corda, agora sim, professora, chegou os instrumentos de corda, né? São aqueles cujo som é produzido pela vibração, então, né? Então vai ser, ó, eu vibrei tanto que mudei o slide, né? Então aqui vai a vibração de uma corda presa em suas extremidades. Quanto mais longa e mais grossa a corda, mais grave, né? Grave, o som é emitido e vice-versa. A quantidade de cordas nos instrumentos dessa família varia muito, né? Podendo ter uma, como o berimbau, né? Quem já viu aí uma roda de capoeira, né? Ou mais de 40 cordas, como por exemplo uma harpa, né? Quem assistiu um desenho animado já viu aí uma harpa sendo dedilhada, ou quem já foi a uma apresentação musical que tinha uma harpa, né? Então as cordas são usadas na música há milhares de anos, estando presentes nas culturas grega e romana. Os instrumentos dessa família são muito diversificados e podem ser tocados de diferentes maneiras. São usados em apresentações solo, em conjuntos pequenos, grandes orquestras, entre outros, né? Então o artista ele pode tocar, né, seu violão, sua guitarra, enfim, sozinho, ou ele pode tocar em uma banda, né, ou numa orquestra. Então varia e tem várias possibilidades, né, para se apresentar com instrumentos de corda. E como funcionam, né? Há 3 principais maneiras de fazer a corda vibrar, né? Dedilhando, quando percutida ou quando friccionada também. Então, olha um exemplo aqui no nosso GIF, aqui, tocando aqui, né, a sua guitarra. Então, exemplos de instrumentos de corda, né? A harpa, né? A professora falou do desenho animado, porque é recorrente no desenho a gente vê, né, esse instrumento da harpa. O citar, o violão, que é mais comum no nosso cotidiano, né? Então, quem já tocou um violão, quem já viu uma apresentação, né, que alguém está tocando um violão, né? Muito lindo também. Outros exemplos de instrumentos de corda, né? O violino, o banjo, também estão ali, né? São instrumentos de corda. Então, agora é com vocês, tá bom? Então, olha só a atividade. Registre o que você aprendeu nessa aula com textos, imagens e um cartaz em seu caderno, né, de desenho. Então, bom trabalho aí. Então, é você registrar esses instrumentos aí, qual que você mais apreciou, né, dos instrumentos de corda, de sopro. Anota aí, faz um cartaz bem bonito, né, e mostra para os professores, para os amigos, para os familiares, tá bom? Com vocês, vamos lá?
E aí, galera, tá preparado para o grande som ultra mega forte aqui da guitarra da Prof. Rutineia? Então vamos lá tirar aquele som. Vamos lá! Ah, peguei vocês, né? Imagina, se eu trazer um amplificador aqui e fazer um som de guitarra, a galera do estúdio briga aqui comigo, né? Então só uma brincadeirinha para mostrar aqui o instrumento de corda, né? Uma guitarra, tá bom? Então só para vocês imaginarem, mas com certeza eu brinquei aí com o imaginário, vocês já, meu Deus, sai, lá vem um sonsaço, maneiro, ficaram ligados, né? Pensando, porque a arte ela mexe com a gente de diversas formas. Então a professora também brincou aí um pouquinho com o imaginário de vocês, trazendo aqui a guitarra para aula, né? Muito bem, show, vamos lá. Então continuando, né? O que nós vimos nessa aula, né? Então, nessa aula vimos instrumentos de corda, né? E o de sopro também. Então, olha só. Então, tem a guitarra, mas eu tenho também aqui, ó, um instrumento que se chama flauta de embolo. Esse aqui não faz um som tão gigante, né? O som é bem tranquilo, bem suave. Então, esse aqui eu posso tocar para vocês, tá bom? Flauta de embolo, ó, um instrumento bem simples de sopro que você encontra aí na feira do Largo da Ordem, né? É feito de forma artesanal. Então, o sopro, né, passa aqui o ar e ali dentro é repercutido e conforme você mexe essa madeirinha aqui, ó, o som vai se modificando, alterando também, tá bom? Então, olha só. Então, conforme você mexe a madeira, vai alterando esse som, né? Então, você pode produzir vários sons diferentes também com uma flauta de embolo. Os instrumentos de sopro funcionam pela vibração de uma coluna de ar e os instrumentos de corda são aqueles cujo som é produzido pela vibração, né? Então, a gente vibra as cordas presas em suas extremidades. Então, dois instrumentos, né, diferentes que a gente pode tocar aí, treinar, que podem trazer diversas possibilidades musicais, serem utilizados em vários gêneros musicais diferentes, né? E a gente pode criar, vocês também podem improvisar em instrumentos musicais, né? Criar harpas, né? Com materiais reaproveitados na casa de vocês, criar instrumentos de sopro também, né? Afinal, os homens primitivos não criaram instrumentos de sopro, a flauta, através do quê? De ossos de animais. Então, que outros materiais, né? Explorar esses materiais que podem ter aí no cotidiano, garrafa PET, fio de nylon, que vocês podem criar aí os instrumentos musicais e tirar aquele som, né? Então, muita arte, muito som aí presente no cotidiano de vocês, tá bom? Então, pesquise esses materiais e criem muita arte. Então, aqui a nossa tela azul. Então, nessa aula nós falamos sobre instrumentos musicais de corda e sopro, né? Aqui a prof trouxe a guitarra e a flauta de embolo como exemplo aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Um beijo grande no coração de vocês e uau! Rock and roll! Tchau, gente. Até breve.